Olá, boa tarde, a paz do Senhor para todos vocês inscritos aqui no canal, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dê aquele like para nos ajudar aqui no canal, levar a mensagem do Senhor, a poderosa palavra do Senhor Jesus. Se essa mensagem impactar a sua vida ou falar de alguma forma, de alguma maneira com você, compartilhe essa mensagem com mais alguém que esteja precisando, esteja necessitando de ouvir essa palavra, para que a nossa igreja possa crescer saudável, para que a nossa igreja possa crescer baseada na palavra de Deus. A mensagem que eu trago hoje da parte de Deus para nossas vidas se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Se você tem um exemplar da sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, aí no teu celular, onde quer que você esteja nesse momento, que essa palavra ela possa mudar a sua vida. Não importa a sua situação, não importa a maneira que você está, como você está vivendo, A palavra de Deus, ela tem poder para mudar e transformar as nossas vidas, nos alertar, nos corrigir, nos chamar a atenção, porque essa é a vontade do nosso Deus, que sejamos atentos à sua mensagem, à sua palavra. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia, é o manual de todo aquele que quer viver uma vida coerente com a palavra correta diante de Deus, E se estamos aqui, se Deus me deu essa oportunidade de estar levando essa mensagem até vocês, que Deus possa nos abençoar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, compartilhe, ouça as mensagens, acompanhe dentro da palavra do Senhor, se tem coerência, se não tem coerência. Não só a minha mensagem, mas todas as mensagens que vocês ouvirem da parte de Deus, temos que examinar dentro da palavra. Se está batendo com o que a palavra nos diz, se está batendo com o que a palavra nos fala. Então, o próprio Senhor nos disse que nós erramos por não examinar as Escrituras. Quantas pessoas têm sido levadas por doutrinas estranhas por não examinar a palavra de Deus. Quando examinamos a palavra de Deus, quando nós confrontamos aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que tem sido dito, então nós vemos se aquilo que está sendo falado, pregado, se é coerente com a palavra do Senhor. Então, nós possamos ficar atentos a todas as pregações que nós ouvimos na nossa igreja, fora da nossa igreja, que nós possamos ficar atentos e observar mesmo dentro da palavra de Deus. Buscar para ver se tem base bíblica, se é coerente com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Vou fazer a leitura aqui. É uma leitura pequena, rápida, simples, mas é poderosa para transformar, mudar a nossa vida e abrir a nossa mente, abrir a nossa mente para algumas falsas doutrinas que têm aparecido, falsas pregações que têm tentado levar o povo de Deus ao engano. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O meu título vai dizer a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher: de todo o fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa a se comer, agradável aos olhos,
árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente pega essa palavra de Deus, né, essa conversa, né, que o inimigo, né, se trajando aqui, né, se utilizando, né, de uma das criações de Deus para iludir a mulher, para enganar a mulher, né, nós vemos aqui que ele abre um diálogo com Eva, né, e ele faz uma pergunta. Na verdade, ele não afirma o que Deus fala. Ele faz uma pergunta para Eva. Bem, foi assim que Deus disse, né, que de todos os frutos do jardim não se pode comer. Então ele coloca aqui na mente da Eva uma dúvida. Mas o interessante nesse diálogo que ele abre aqui com Eva, né, e que eu paro para chamar, né, a atenção dos irmãos aqui, é que quando ele faz essa pergunta para Eva, né, dizendo para ela que foi assim que Deus disse, não comereis de todo o fruto que está no jardim. E aí Eva, ela responde para ele. Mas a forma que Eva ela responde para ele é de uma forma que Deus não tinha falado. Eva, então, aqui, ela cria a primeira doutrina contrária à palavra de Deus. Por quê? Porque Eva vai dizer o seguinte, olha, não foi assim que ele disse, não. E respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Ou seja, ela diz, não, ele não diz que a gente não pode comer de todos os frutos. Ele diz que de todo fruto do jardim nós podemos comer. Porém, né, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis e não tocareis. Ora, se nós voltarmos a nossa Bíblia, no capítulo 2 e versículo 16, no mesmo livro de Gênesis, Deus ele vai fazer a seguinte advertência. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Então você percebe aqui que o inimigo ele distorce a palavra de Deus. Deus disse, de toda a árvore do jardim comereis livremente. O inimigo disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha então aqui o inimigo ele invertendo o entendimento da Eva. E Eva, por sua vez, por ser indagada, né, por essa palavra, Eva então ela vem trazer uma outra palavra, acrescentar uma palavra na boca de Deus que Deus não tinha falado. Eva então repete, né, o inimigo, não, o Senhor disse que nós podemos comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do bem e do mal, e nem tocareis. Deus nunca tinha dito, Deus nunca tinha falado para Adão e para Eva que eles não podiam tocar no fruto. Não estava proibido tocar no fruto. Deus disse, não comereis. E quando eu pego essa situação, quando eu pego esse diálogo entre né, aqui o inimigo e a Eva, e eu trago para os nossos dias de hoje, você vê muitas congregações elas sendo abertas, porque a palavra do Senhor na mente daquele homem, daquela mulher, ela foi pervertida. A mensagem de Deus, que outrora era uma mensagem simples, uma ordem simples, Eva então ela complica aqui, acrescenta palavras na boca de Deus que Deus não falou.
Deus nunca disse para Eva que ela não poderia tocar. Deus nunca disse para Adão que eles não poderiam tocar. A questão aqui não era tocar. Não estava incluído na ordem de Deus eles tocarem. O que Deus tinha falado é para eles não comerem. E hoje, quando eu trago essa mensagem para os dias de hoje, você vê as pessoas pegando a palavra de Deus e acrescentando palavras na boca de Deus, colocando dentro da Bíblia aquilo que Deus não colocou. Há uma advertência severa para essas pessoas que fazem essas coisas. Lá em Apocalipse vai dizer para a gente que aquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa dessa palavra, Deus também riscará o nome dele do livro da vida. Sabe por que hoje muitas congregações elas são abertas? Porque o inimigo, ele trabalha dentro da palavra de Deus. Quando eu pego o inimigo, quando eu pego Gênesis capítulo 3 e a gente voa lá para frente e vai lá em Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus, você vê que o inimigo ele usa da mesma estratégia, da mesma forma e da mesma maneira, tentando mudar o que estava escrito. E ele tentando colocar a dúvida, porque o inimigo ele trabalha com a dúvida na nossa mente. Será que foi isso que Deus falou? E aí você abre um parêntese para que o inimigo ele comece a trabalhar na sua vida. Quando nós damos espaço, né, para dúvidas dentro da nossa caminhada, do nosso ministério, né, você dá espaço para que o inimigo trabalhe. Se você pegar Mateus capítulo 4, né, vai dizer o seguinte, olha, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Se tu és, olha o inimigo tentando trabalhar dentro da mente, dentro da cabeça de Deus, com a dúvida. Se tu és, ora, Jesus tinha certeza do que ele era. Jesus sabia que não ele somente era o Filho de Deus, como ele era o próprio Deus. E não precisava que ele transformasse pedras em pães para provar que ele era o Filho de Deus. E Jesus ele dá uma resposta para o inimigo que deixa o inimigo sem argumentação. E no versículo 3, né, capítulo 4, Jesus respondendo para ele, porém respondendo disse, está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ora, em outras palavras, Jesus estava aqui dizendo, ainda que eu não fosse o Filho de Deus, como você está insinuando que eu não seja, ainda que eu não seja, mas nem de todo pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Embora, mesmo que eu não seja o Filho de Deus, o meu sustento ele não vem do pão. O meu sustento ele vem da palavra que sai da boca de Deus. Em outra hora, Jesus está dizendo para ele assim, olha, ainda que eu não fosse o Filho de Deus, isso não importa, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus aqui ele dá um corte rápido e simples, que o inimigo fica sem argumento para argumentar.
Então, versículo 5, o diabo o transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Aqui, olha a estratégia do inimigo, olha a estratégia do diabo. Novamente ele tenta trazer a dúvida, embora sanada por Jesus, no versículo anterior, ele volta a repetir: se tu és, ou seja, né, ele não estava conformado. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito. Você vê aqui que o inimigo, ele vai lá em Salmos 91 e traz uma verdade. E ele pega essa verdade e ele mistura com a dúvida. Foi a mesma coisa que ele fez lá em Gênesis. Ele pega a verdade de Deus e ele introduz uma dúvida. Quando ele pergunta para Eva: foi assim que Deus disse para que de toda a árvore do jardim vocês não comessem? Ele colocou uma dúvida ali na cabeça de Eva. E agora ele volta a repetir a mesma coisa para Jesus. Tenta introduzir essa dúvida na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito uma verdade bíblica. Muitas das vezes nós achamos que o inimigo ele nos cerca apenas com mentiras. O grande erro das igrejas de hoje, o grande erro de muitas igrejas hoje, é achar que o diabo ele só fala mentira. Embora a Bíblia nos afirma que ele é o pai da mentira, que ele não se afirma, nunca se afirmou na verdade, que ele é o pai da mentira, mas em muitas passagens na Bíblia, nós vemos o diabo se utilizando da verdade para tentar confundir, enganar até mesmo os escolhidos. Por isso hoje você vê muitas denominações sem base nenhuma na Bíblia sendo aberta. Alguém que se rebela contra o seu pastor, contra a sua igreja, não gosta da forma que o pastor leva a igreja, não gosta que o pastor governa a sua igreja. Muitas das vezes o pastor está diante da palavra de Deus, está baseado na palavra de Deus, está regindo a igreja conforme a palavra de Deus, mas o inimigo ele conseguiu colocar no coração daquele homem, no coração daquela mulher, a dúvida, a incerteza, e aquele irmão, ele se levanta contra a igreja, e se rebelia contra a igreja, e ele funda a própria igreja. Porque o inimigo conseguiu seduzir o coração desse homem, o inimigo conseguiu seduzir o coração dessa mulher, conseguiu enganar, assim como ele fez lá no Jardim do Éden, lá no comecinho, na origem de todas as coisas. Por isso a Bíblia, ela manda nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Porque nós sofremos constante ataque na nossa mente, na nossa certeza, na certeza que nós temos da palavra de Deus, do inimigo. Todo dia o inimigo tenta nos confundir e muitas das vezes ele tenta fazer isso usando, na maioria das vezes, dentro da igreja do Senhor, a própria palavra de Deus para fazer isso. E Jesus aqui no capítulo 4 de Mateus, ele nos ensina a como vencermos essas setas, essas dúvidas, essas incertezas que o inimigo ele coloca, ele lança na nossa mente e na nossa vida. Incertezas e dúvidas, elas são combatidas com a palavra de Deus.
somente com a palavra de Deus, não acrescentando a palavra de Deus nada, assim como fez Eva. Eva, ela acrescenta algo que Deus não tinha falado. No capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 16, Deus vai dizer que de toda a árvore do jardim eles comereis livremente. Deus deu acesso para comer de toda a árvore, de todo o fruto que estava no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus nunca tinha dito para Eva que ela não poderia tocar. Não estava isso no manual. O problema é que quando nós achamos que nós somos mais sábios do que a palavra de Deus, nós queremos acrescentar coisas que não estão dentro da Bíblia. Quantos pregadores, para trazer a igreja a uma emoção, a uma comoção, para trazer a igreja para pular, para gritar, para dar glória, para dar aleluia, colocam palavras na Bíblia, na mensagem, que não existe, que não está lá. Se nós examinarmos a palavra de Deus, você vai dizer assim, nossa, isso aqui não está aqui dentro da Bíblia, isso. Onde esse irmão, onde essa irmã arrumou isso? Por quê? Porque estão acrescentando palavras à Bíblia, à mensagem de Deus, que não tem, que não existe. E Jesus, ele responde dentro da palavra, sabe, para o inimigo da seguinte forma. Versículo 7 de Mateus 4 vai dizer: e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha Jesus novamente, ele cortando as asas do inimigo, cortando o diálogo. O inimigo disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque lá em Salmos 91 está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que guardem os teus pés, para que não tropece com teus pés em pedra. Está escrito isso lá. Mas também está escrito na palavra de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí Jesus dizendo novamente para o inimigo, ainda que você ache que eu não seja o Filho de Deus, e mesmo se eu não fosse o Filho de Deus, está escrito, isso não serve só para mim, serve para todos os homens, para todas as mulheres, para todos os jovens, para todo mundo, não tentarás o Senhor, seu Deus. Então, olha Jesus dizendo para o inimigo, não é privilégio meu. Não é privilégio meu. Não é porque eu sou o Filho de Deus, porque eu sei que eu sou o Filho de Deus. Não é o privilégio meu tentar a Deus. Eu não posso fazer isso. É de todos os homens e para todos os homens, não tentarás o Senhor, teu Deus. E o interessante é que quando nós pegamos essa mensagem de Jesus, pegamos a mensagem em Gênesis, lá em Gênesis, você vê que por falta, sabe, de diálogo, por falta de conversa, talvez ali faltou conversa com Adão, né? Para saber de fato o que Deus tinha falado, sabe? O que de fato Deus tinha falado. Porque no começo ali estava Adão, mas eu tenho certeza que Deus orientou tanto Adão quanto Eva, porque a palavra do Senhor vai dizer que nosso Deus, ele descia toda viração do dia para conversar, para instruir. Deus, ele nunca nos deixa sem instrução. E hoje a sua instrução está dentro da palavra de Deus. O Senhor disse, olha, o meu povo é destruído por não examinar a palavra, está sendo destruído.
Falsas doutrinas têm se levantado, falsas religiões têm se levantado, porque o povo de Deus ele tem deixado de examinar a palavra de Deus. Quantas rebeliões dentro da igreja, quantas igrejas sendo levantadas, porque as pessoas não querem ser mais submissas à palavra. As pessoas não querem ser mais submissas ao seu ministério, ao seu pastor. Todos querem ser dono da verdade. Todos querem acrescentar uma doutrina nova. Quantas igrejas na mesma rua que foram abertas, porque pessoas entenderam a palavra de Deus diferente. Se o Espírito é o mesmo, porque o entendimento tem que ser diferente. E aí eu fico me perguntando quantas igrejas que foram abertas porque a pessoa deixou de examinar as Escrituras. Foram tentadas, foram levadas, sabe, pelo engano, foram levadas pelas mentiras, e por não ler a palavra não tinham base bíblica para se defender diante do inimigo. E aí se rebelaram contra a sua igreja, contra o seu ministério, abandonaram a sua casa, levantaram para si, igrejas estão conduzindo pessoas ao erro, estão conduzindo pessoas ao engano. Infelizmente, muitas das igrejas que foram abertas hoje não têm base bíblicas para serem abertas. Não tem base bíblicas para permanecerem abertas, porque muitas igrejas hoje se fecham. Porque muitas igrejas hoje fechadas, porque foram levantadas na base do engano, foram levantadas na base do erro, em doutrina imposta por Satanás. Então o inimigo levou aquela criatura a levantar, a abrir sua própria igreja, porque ela não teve base para se defender diante da dúvida que o inimigo colocou. Se nós pegarmos o livro, ainda de Mateus capítulo 4, já no versículo de número 8, e novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrados me adorares. Aqui há algo muito sério, uma revelação muito séria dentro desse versículo. Quantas pessoas hoje abrem igrejas, quantos falsos pastores estão administrando hoje congregações, não com o intuito de levar essas ovelhas até o céu, mas com o intuito de se engrandecer. Ninguém quer estar submisso, todo mundo quer ser presidente. Aí ele é o pastor presidente, aí ele é o pastor fundador da congregação. Ninguém quer ser submisso, mas a palavra de Deus ter uma autoridade. Está debaixo de uma autoridade, sabe, com base bíblica, apoiada na palavra de Deus. Muitos estão querendo ser o presidente, ninguém quer mais obedecer, mas a grande maioria quer mandar. E o inimigo, ele trabalha, sabe, em cima da cobiça do homem. Ele chega para Jesus e ele disse, olha, tudo isto te darei. Sabe, há várias formas de nos prostrarmos perante o inimigo. Aqui, o inimigo ele faz uma proposta para Jesus física. Se você prostrares e me adorares, tudo isso te darei.
Mas quantos já têm se prostrado diante do inimigo? Quantos já estão adorando ao inimigo porque recebeu uma proposta muito boa? Tudo isso te darei. Toda essa glória eu te darei. E aí abandonaram a verdadeira palavra de Deus para se prostrar diante do inimigo, para fazer a sua vontade. E o mais triste disso tudo é que muitos estão enganados e iludidos a tão ponto que acham que estão vivendo um evangelho verdadeiro e genuíno. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que está baseado na palavra de Deus, é aquele que tem base bíblica. E a mão do Senhor está estendida sobre esse ministério. Milagres vão acontecer. O que essas pessoas já não entendem é que você pode pregar no erro, você pode pregar no adultério, você pode cantar no adultério, você pode dirigir o ministério no adultério, no erro. Mas o que você não pode fugir é do acerto de conta com o nosso Deus. Dirigir uma igreja estando em pecado é fácil. Cantar estando em pecado é fácil. Louvar estando em pecado é fácil. Se assentar no púlpito e receber carteirinha de diácono, de membros, receber carteirinha de obreiro, de presbítero, de evangelista, de pastor, tudo isso você pode receber no pecado. Mas o que você não pode, não vai, é entrar no céu. Então não adianta se a sua igreja tem 50 mil membros, 100 mil membros. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a motivação porque você abriu essa igreja, porque você levantou esse ministério. Naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja do Senhor, vão ficar pastores, presbíteros, diáconos, vão ficar cantores, diaconisa, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece a motivação do nosso coração. A palavra diz que, primeiramente, o acerto de conta vai ser dentro da casa do Senhor. E se vai ser dentro da casa do Senhor, imagina para quem está lá fora. Imagina para quem está do lado de fora. Não adianta tentar se esconder dentro da casa de Deus. Se não houver arrependimento no meu e no seu coração, se a motivação não for verdadeira e genuína de levar a palavra de Deus, de ganhar almas para o reino de Deus, o acerto de conta virá. E vai começar no dia da tribulação, vai começar no dia do arrebatamento. Alguém vai dizer, eu não sei por que eu fiquei, eu era pastor, eu era cantora, eu era diácono, diaconisa, eu era presbítero, eu era evangelista, eu pregava, eu fazia, eu acontecia, e eu fiquei. Então vai esquadriar o coração, vai olhar para dentro do coração e ele mesmo vai se responder, ela mesma vai se responder. Eu fiquei porque verdadeiramente a minha vida não estava coerente com a palavra de Deus. Todas as coisas que eu fiz motivada para engrandecer a mim mesmo e não para dar honra ao meu Deus. Não adianta ter carteirinha de presbítero, não adianta ter carteirinha de diácono, de diaconisa, de evangelista. Carteirinha não vai levar ninguém para o céu.
Carteirinha não vai levar, não compra salvação de ninguém. Pregue o que está na palavra, viva o que está na palavra de Deus. Não acrescente palavras, assim como Eva acrescentou na boca de Deus. Não fale aquilo que não está dentro da Bíblia. Vocês que sobem ao púlpito para pregar, pregue o que está dentro da palavra de Deus. Não fica inventando. Alguns falam, eu quero conjecturar aqui, não conjectura nada, fale o que está dentro da palavra de Deus, somente o que está dentro da palavra de Deus. Porque são através dessas conjecturações que começam a surgir falsas doutrinas. O entendimento, começam a abrir entendimentos errôneos dentro da igreja de Deus. Por isso Deus trouxe essa mensagem até você na tarde desse dia, na noite desse dia, na manhã desse dia, na madrugada desse dia. Eu não sei que hora você está ouvindo essa mensagem. Examinai as Escrituras. Elas são a fonte de vida eterna. Não acrescente nem tire nada do que está escrito aqui. Há uma advertência severa no livro de Apocalipse para isso. E nós temos que ficar atento a essa advertência. É muito sério. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa a essa palavra, Deus também tirará a sua parte do livro da vida. Tirará, riscará o seu nome. O que está escrito e ponto final. A Bíblia vai dizer que ainda que desça um anjo com outro evangelho, pregando outra coisa que não esteja aqui dentro, que é para a gente não dar ouvidos. Mas quantas pessoas têm dado ouvido a fábulas, a mentiras, a engano, por falta de examinar a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, e você vai ver que todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, elas serão sanadas pela palavra de Deus. Quando o inimigo quiser colocar dúvida no seu coração, responda a ele através da palavra, assim como fez Jesus. Jesus, no versículo 10 do capítulo 4 de Mateus, vai dizer: então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e a só ele servirá. Então, todas as palavras que Deus respondeu para o inimigo, ele extraiu daqui, da Bíblia. Deus se utilizou da palavra para se defender dos ataques. Faça uso da palavra para se defender dos ataques. E você vai ver que Deus, ele vai sanar todas as suas dúvidas. Não fique pulando de igreja em igreja. Examine tudo e retenha o que é bom. Quando trouxerem uma mensagem, até essa mensagem vai dentro da palavra de Deus. Até essa mensagem que eu trouxe para você vai dentro da palavra de Deus. Vê se tem base, vê se tem coerência. Quando o irmão trouxer uma mensagem na tua igreja, não fecha a Bíblia não. Mantenha a sua Bíblia aberta. E quando você chegar em casa, examine a palavra de Deus. Porque aí você vai comer um alimento saudável. Busque dentro da palavra de Deus, sabe? Seja o Espírito Santo o seu maior professor. Seja o Espírito Santo o seu maior professor.
seu maior pregador é o Espírito Santo, que só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não altera as palavras de Deus. Ele não modifica as palavras de Deus. O homem pode modificar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo não faz isso. Ele entrega a você da mesma forma que o Pai lhe dá. Por isso, a nossa fonte tem que ser sempre a palavra de Deus. Ela é pão, ela é vida, ela é água que sacia a minha fome e a sua fome. Amém? Fique com essa mensagem hoje da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus ele possa abençoar poderosamente a sua vida. Se essa mensagem falou ao teu coração, não fique com ela para você não. Compartilhe com mais alguém. Talvez alguém esteja na dúvida. Talvez o inimigo tenha colocado dúvida no coração de alguém. Você pode ser um canal de bênçãos na vida dela, levando essa mensagem até ela. E através dessa mensagem, Deus pode sanar todas as dúvidas no coração e na mente dessa pessoa. Você que está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve, né? Eu tenho procurado trazer e extrair todas as minhas mensagens aqui com base bíblica da palavra, sem tirar e nem pôr nada, somente a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, né, a sua família, sabe? Quero dizer para você que Deus é poderoso para mudar a sua situação. Não importa, sabe, né, de que forma, de que maneira você se encontra neste momento, mas se essa mensagem chegou até você, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para mudar a sua situação. Que o meu Deus, em Cristo Jesus, possa suprir todas as suas necessidades. Que meu Deus, em Cristo Jesus, te dê um dia abençoado. Que as mãos do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, quero orar pela sua vida. Senhor, Deus meu Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, a Deus, por esta mensagem. Que essa mensagem, ó Deus, possa alcançar vidas, possa alcançar lares. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que o inimigo ele tem trabalhado na mente, Senhor, das pessoas, trazendo a dúvida, meu Pai, colocando a dúvida, Senhor, na mente, ó Pai, dessas pessoas, ó Deus, dos teus filhos. Mas que através, Senhor, da tua palavra, do teu Espírito Santo, as pessoas possam encontrar, Senhor, forças para sanar essas dúvidas dentro dela através da tua palavra, Deus. Conduza, meu Senhor, os teus filhos, ó Pai, no teu caminho, meu Pai querido. Aqueles, ó Pai, que estão afastados, Senhor, da tua casa, da tua presença. Ó Deus, que eles possam retornar. Ó Deus, o Senhor é um Deus de amor. Meu Pai, um Deus que está de braços abertos, meu Pai, esperando, ó Deus, o retorno, meu Pai, dos teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, Deus, se esse homem, se essa mulher estava em dúvida, meu Pai querido, que esta palavra possa, Deus, trazer a paz e a segurança dentro da tua palavra, que teu filho, que a tua filha precisa e necessita, meu Pai, na tarde, na noite, na manhã, na madrugada, Senhor, desse dia. São essas bênçãos, ó Pai, que eu te peço e tenho te agradecido no nome daquele que vive e reina para todo e sempre. Amém. Fique com Deus, compartilhe essa mensagem, dá um likezinho para que o canal possa crescer, para que mais vidas possam ser alcançadas. Se inscreva no canal, isso é importante, ative aí o sininho, porque diariamente eu estou trazendo mensagem como essa. Vou fazer uma maratona agora de Gênesis e Apocalipse, né, de cada livro.
Vou extrair pelo menos aí 3 mensagens de cada livro, de Gênesis, Apocalipse, mensagem poderosa, mensagem inspirada por Deus para abençoar as nossas vidas. Amém? Fique com Deus, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.